Examinando as Escrituras, nós podemos detalhar a mensagem de Deus, realmente encontrar a verdade, aquilo que de verdade Deus tem para nós, todas as promessas de Deus, termos discernimento espiritual a respeito do caminho que devemos andar, daquilo que nos é prometido, como agradar a Deus, qual a recompensa, qual o valor, andar de valor em valor, andar pela fé, em amor, em esperança. Então, examinando as Escrituras, nós podemos ter o discernimento verdadeiro, real da vontade de Deus. Nada disso é possível sem a presença do Espírito Santo em nossa vida, sem recebermos o Espírito Santo para morar em nós. É Ele quem nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo é o grande ensinador prometido por Deus em toda a Escritura para nós. O Espírito Santo é a grande promessa de Deus em nossa vida. Então vamos dar continuidade a esta série de estudos sobre receber o Espírito Santo. Vamos reler Gálatas capítulo 3, versículo 14, e dar continuidade ao mesmo tema do estudo anterior, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, a obra de Deus em nós, ela é realizada pelo Espírito Santo. É Ele quem nos guia em toda a verdade. O que nós fazíamos anteriormente sem o Espírito Santo era contrário à vontade de Deus. Eram obras da lei, eram obras da carne, era o nosso próprio entendimento. Mas é o Espírito Santo quem nos dá realmente este caminho certo, quem nos guia em toda a verdade. Então, a obra de Deus, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, pela fé, e a fé abre a porta, então, para recebermos o Espírito, a promessa do Espírito. A conclusão da obra de Jesus, ela se dá com o derramamento do Espírito, quando nós recebemos o Espírito Santo. Jesus foi anunciado por João Batista como aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, João veio com o seu ministério. João o Batista, aquele que batizava nas águas, aquele que aspergia água no Rio Jordão sobre a cabeça dos que iam lá para ser batizados, como um símbolo de arrependimento, de purificação dos pecados. Porém, o Cristo batizaria finalmente, com a conclusão dos trabalhos, com o fechamento, através do batismo com o Espírito Santo. E aqui nós partimos do versículo 14 de Gálatas 3, quando fala da promessa, para que, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito prometido por Abraão, por Moisés, por Isaac, por Jacó, por Davi, pelos profetas, por Ezequiel, o novo Espírito, o novo coração, por Joel, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, a fé abre a porta para recebermos o Espírito prometido. A partir do recebimento do Espírito, nós temos nova vida, nós temos vida nova, temos pessoas praticando a justiça, servindo a Deus com integridade, adorando a Deus em espírito e em verdade. Então nós temos realmente a consequência final de tudo no derramamento do Espírito, em receber o Espírito. Essa é a promessa. E quando nós falamos assim, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó anunciaram este Espírito. Todos os profetas anunciam este Espírito. Nós vamos ver aqui em Gálatas que sempre que há
uma promessa de vida. Essa vida vem pelo Espírito. É o Espírito que vai trazer essa nova vida, o novo nascimento, o novo homem, a nova mulher, criados agora não mais segundo a vontade do varão, mas segundo a vontade de Deus. É o Filho de Deus se manifestando, é a vida. A vida vem pelo derramar do Espírito. É o Espírito que renova a vida na terra e traz a vida de Deus para a terra. Então nós temos uma promessa de vida. Quem cumpre essa promessa de vida é o Espírito, é quando nós recebemos o Espírito. Mas o Espírito ele não vem de outra forma, a não ser pela pregação da fé. Gálatas 3, versículo 5, diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então eu prego a fé para que você, crendo, deseje de todo o coração, com toda a tua alma, toda a tua força, agradar a Deus, obedecer essa pregação que você crê pela fé. A fé te dá o desejo, a fé abre a porta. Então, eu prego para que você creia e receba o Espírito. É o Espírito que vai produzir uma vida nova, um novo nascimento. É a promessa de nova vida, de renovação, de entrada no céu. É o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos sela, que nos dá a marca de Cristo para entrar no céu. Vamos ver isso agora em Gálatas. Vamos ver que quando Paulo fala sobre vida e sobre promessa, ele está falando sobre o Espírito Santo. Então, ele está falando da pregação, do ensino, pregação da fé, que vai levar a pessoa, o homem e a mulher, à vida. A promessa de Deus a Abraão, de vida pela fé, é a promessa do Espírito Santo na sua vida, dando vida, a vida real, a vida verdadeira, a vida certa, a vida do homem criado à imagem e semelhança de Deus para agradar a Deus. Só tem vida, só vai viver eternamente quem agradar a Deus. Tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Você precisa glorificar a Deus, você precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus procura para si os verdadeiros adoradores. Então você tem que ter a sua vida transformada em um verdadeiro adorador para agradar a Deus e obedecer a sua palavra. Então nós vamos ver o versículo 16, Gálatas, ainda no capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, Cristo é o primogênito dessa promessa de vida. Então ele agrada a Deus, ele vence a morte, ele ressuscita, ele vai aos céus. Tudo porque ele é este que recebe a promessa. Chegando ao céu, ele é coroado, entronizado e recebe do Pai ali o Espírito Santo, que é essa promessa, essa plenitude de vida. E ele então vai derramar sobre nós, estendendo a promessa, nos fazendo co-herdeiros com ele, a partir desse sinal dos céus, deste selo dos céus, que foi o batismo, o derramamento do Espírito Santo, marcado ali no início da igreja, no dia de Pentecostes, quando Jesus disse para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, recebendo ali a promessa. Vai ser o tema aqui de Gálatas, esta mesma palavra do Pentecostes, da promessa. Promessa de Deus, promessa de vida, promessa de justificação, promessa de intercâmbio, de ligação com o céu.
de estarmos agora conectados com o céu. Agora nós já temos a prova, o selo, a marca da salvação, o sinal de que o nosso nome está escrito no livro da vida, o sinal de que Cristo chegou ao céu, Cristo venceu, ressuscitou, está reinando e nos manda o primeiro sinal de que temos uma herança no céu, o penhor. Sabemos que o céu está preparado para nós, Cristo está preparando um lugar para nós, porque já recebemos o Espírito Santo. É a promessa e é vida, é o sinal de vida, de ligação com Deus. Quando o homem foi criado do pó, ele era apenas um boneco de barro, mas Deus soprou o Espírito e assim nos tornamos alma vivente. E agora, após sermos alma vivente aqui na terra, Deus sopra sobre nós o Espírito Santo. E agora somos cidadãos dos céus. Agora estamos ligados com o céu pelo Espírito. Há um Espírito do homem na terra para viver, para ter vida na terra. Começou a viver quando Deus deu o sopro de vida. E agora este sopro é o sopro do céu. É o poder de Deus, é a vida no céu, é a nova vida. Essa é agora a promessa pela fé, a vida eterna. Nós vemos então que Gálatas, o apóstolo Paulo, continua falando sobre a promessa. A promessa é o Espírito Santo. Versículo 18. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Promessa é alcançada pela fé, quando você crê na promessa. Então, a pregação da fé é a pregação da promessa. E o Espírito Santo é a promessa sendo recebida. Então, é pela fé que somos justificados e somos transformados pelo batismo com o Espírito Santo. Ao receber o Espírito Santo, é o Espírito da promessa. É a promessa final do Pai. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, promessa é o batismo com o Espírito Santo. Aos que creem, pela pregação da fé, abre-se o céu e vem o sopro de vida, pelo Espírito, que nos é concedido. A lei não concedia sopro, vida. A lei foi dada devido às transgressões, um controle, uma marcação, um aio, algo que conduziria a Cristo. É a pregação da fé e Cristo chegando ao céu, recebendo então a vitória. A vitória foi liberar, ser derramado o Espírito Santo. Foi o Pai conceder a Cristo para liberar a todo aquele que crê, que recebesse então a promessa, a vida, o sopro do céu, o Espírito Santo. A lei ajudou na condução, mas a lei, nós acabamos de ler aqui em Gálatas 3, a lei por si só não traria vida. O sopro, o Espírito Santo, Jesus batizando com o Espírito Santo, a sopro de vida, de justiça, de filhos de Deus, nascendo agora do Espírito para viver em justiça, para viver conforme a vontade do Pai, coisa que ninguém conseguiu anteriormente, por mais que se esforçasse com a letra,
com a tábua de pedra escrita a lei de Deus naquela tábua. Mas agora, pelo sopro de vida, o Espírito Santo escreve no nosso coração a lei, a vontade de Deus e nos guia. Ele é o grande ensinador, nos dirige em toda a verdade, a justiça. Temos discernimento do que é mal, do que é bom, do que agrada a Deus, do que não agrada. E o Espírito Santo nos determina, nos dirige, nos ensina, nos ajuda. E nós, então, somos justos, vivemos para glorificar a Deus, adoramos a Deus em espírito e em verdade. Temos esta perseverança nas coisas de Deus, na bondade, no amor, na misericórdia, até mesmo no ensino da vida, da verdade, da palavra de Deus, mostrando o caminho para que todos possam alcançar a salvação, a vida eterna. A palavra de Deus, ainda no versículo 23 de Gálatas 3, diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Sempre agora que você abrir a palavra de Deus e encontrar a palavra fé, você já sabe que você recebe o Espírito Santo pela pregação da fé. A fé abre as portas do céu para que o Espírito de Deus, o Espírito de vida, o Espírito de justiça, o Espírito de amor, o Espírito ensinador, o Espírito que te conduz em toda a verdade, para que você ande e viva eternamente na presença de Deus. Então, sempre que você ouvir falar de fé, lembre-se, a fé abre a porta para o batismo com o Espírito Santo, a pregação da fé. Veio a fé, veio Jesus, anunciando o caminho, a verdade e a vida, o Espírito de vida, o ensino da verdade, o caminho para o Pai. Vem pela fé. Ao ouvir a pregação da fé, o Espírito Santo vem fazer morada em sua vida e você passa a estar a caminho do céu, a caminho da glória, a caminho da vitória. É a promessa de Deus para a sua vida. Então vamos orar, que você receba o Espírito Santo na sua vida pela fé, que Ele vem habitar em você e te conduzir em vitória, conduzindo para a glória eterna com Deus. Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos agora por essa vida que nos ouve, Pai, que seja batizado com o Espírito Santo, receba o dom da vida, receba a salvação, seja ensinado em toda a verdade, caminhe, Pai, contigo eternamente. Senhor, abençoa esta vida, abençoa sua casa, sua família. Ó Espírito Santo, vem habitar em nós, nós somos templo para a tua habitação, para que o Senhor viva, nos dê a vida e nos conduza para a vida eterna, Senhor, nos ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor nos ensinou e viver e ter poder para viver, praticar e ensinar esta palavra. Ó Espírito, vem, Senhor, vem habitar em nós, o nosso corpo é templo do teu Espírito. Vem, Jesus, vem, Espírito Santo, habitar em nosso corpo. E se há alguma enfermidade, se houver algum mal, algo das trevas, que vai sair agora com a chegada do Espírito Santo, tomando lugar, tomando esta vida para si. Essa vida pertence a Deus, é para a glória de Deus, é para viver fazendo a vontade de Deus. O Espírito Santo vai conduzir esta vida em toda a verdade, conduzindo para a vitória, sendo mais do que vencedor em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.